momento que na história da economia mundial nunca aconteceu nada parecido. Não é? Nós temos aí duas ameaças fortes, uma de saúde e uma outra na economia. As duas coisas não são coisas separadas, mas as duas com grande importância, né, na nossa vida. Nossa saúde é tudo, né? Nossa saúde não tem nada que seja mais importante que a saúde da população, a tua saúde, a minha saúde, não é? O pessoal está pedindo para desativar os comentários. Acho que se você arrastar seu dedinho, você reduz aí os comentários para uns 2 comentários só. Aí nosso papo aqui é rapidinho, tá? Então eu falava para você que a nossa saúde é muito importante, né? Nossa saúde, ela é fundamental. Então por isso, quando a gente fala de um vírus, uma doença nova, que se espalha rapidamente, é muito importante. Não adianta a gente tentar fazer de conta que não existe. Existe, precisa ser enfrentado com bastante seriedade. É um problema sério. A doença em si, pelo que eu vi, eu não sou médico, né? Mas pelo que eu vi de médicos e de especialistas, não é uma doença séria, é uma doença, em geral, tranquila. Para mais de 81% das pessoas, ela tem sintomas muito leves, né? Mas um pedaço importante, aí esses 19% que sobram, uns 15%, ele precisa de um cuidado médico e 4% aí sim precisa de uma terapia intensiva, né? Precisa de oxigênio. Aí se torna uma doença que é perigosa para esse grupo. E o índice de cura também ele é alto, se bem tratado ele é alto. O maior problema, como é um surto que acontece de repente e se multiplica com muita velocidade, principalmente pelo fato de que mais de 80% das pessoas têm sintomas leves, alguns até não têm nenhum sintoma. Tipo assim, você não tem nenhum sintoma, você pode ter contraído o vírus e você não sabe. E aí você está lá bonitão, andando na rua, fala com as pessoas e vai transmitindo para outras pessoas. Então é isso que torna esse vírus um vírus que se multiplica com muita rapidez, né? Com muita velocidade. E aí o problema principal, que uma doença que se tratada tem um alto índice de cura, é que você cria um caos no sistema de saúde, porque você vai ter uma quantidade maior de pessoas do que a quantidade de leitos disponíveis nos hospitais. E daí a coisa fica complicada. Por isso se complicou em vários lugares, né? Por isso se complicou em vários países. A Europa agora passa por uma situação bastante delicada. Então a gente sabe desse desafio. Duas coisas são muito importantes, né? Você evitar um pouco o contato social, você lavar bastante as mãos, você tomar esses cuidados necessários. O governo, na hora certa, na hora que tiver que ser feito, vai pedir já pediu, né, que shows, eventos não sejam realizados, que escolas, os cursos, em breve as próprias escolas nossas também, nos próximos dias a gente está só aguardando orientação específica, também não vão estar mais funcionando, para poder o vírus, né, a gente perder esse pico dos vírus, né? Então assim, é praticamente quase que inevitável que a maioria das pessoas tenham esse vírus. Eu vou pegar, você vai pegar, mas que não seja tudo de uma vez, que seja assim ao longo do tempo e não é uma coisa muito séria. Então, esse é o principal problema, a questão da saúde. Agora tem um outro lado também, que é a questão da economia. A economia tem jeito, já foi impactada. E é inevitável que seja impactada, já foi impactada. Você imagina aqui Orlando, que é uma cidade com 75 milhões de habitantes, a Disney amanhã está fechando, a Universal Studios, SeaWorld, uma cidade que recebe 75 milhões de pessoas por ano, acabou. O turismo simplesmente desapareceu, não só em Orlando, na Europa. Você vê fotografias da Europa, tudo vazio, você vê fotografias da Torre Eiffel, tudo vazio. Por quê? Porque o turismo agora, nesse momento, ele parou. Então imagina, por exemplo, as agências de turismo. Estão em apuros. Companhia aérea. Companhia aérea. Como é que faz uma companhia aérea? Então uma pessoa me perguntou lá no Twitter, inclusive, Flávio, o que acontece com essas empresas? Quais são as alternativas? Falei, são duas alternativas. Ou o dono da empresa pega dinheiro do bolso e banca esse período. Se ele não tem, ele quebra. São essas duas alternativas. Então,
tem uma possibilidade grande de uma recessão, de gerar muito desemprego. Então, ou seja, as repercussões pós-vírus, ou até durante mesmo o vírus, podem ser também tão perigosas ou até mais perigosas do que o próprio vírus. Né? Então, como é que... as perguntas são, eu tenho um negócio, o que fazer? Quais são as melhores alternativas? Eu tenho uma grana guardada, onde investir? O que fazer com esse dinheiro? Ou então, eu tenho uma empresa que é da área de eventos, igual um cara me falou, eu trabalho com eventos. Eu falei, cara, trabalha com outra coisa nesses 4 meses. O que eu posso fazer? Que alternativas a gente pode ter? Porque uma coisa é certa, a economia já foi impactada, e não é do Brasil, mundial. E além da economia já ter sido impactada, ela será impactada ainda mais. E as oscilações na Bolsa de Valores que você acompanhou nessa semana que passou são apenas previsões do futuro do que vem pela frente. Que a Bolsa, o mercado financeiro, trabalha sempre antecipado. O mercado financeiro trabalha sempre antecipado, prevendo, procurando antecipar o futuro. Então, mais ou menos o que o mercado financeiro antecipa são esses altos e baixos, que é o que vem pela frente. Como lidar? E se eu fiquei desempregado agora, o que fazer? Ou se o meu negócio agora eu não estou conseguindo faturar, quais são as alternativas? Então, você vê, tem muita coisa para acontecer ainda. Então é importante cuidar do vírus, é importante você se proteger na saúde, mas não quero alarmar ninguém, mas nós temos também 2 desafios. O desafio do vírus e o desafio da economia. Tem gente que às vezes não consegue entender, mas como assim, Flávio, tão rápido? Meu amigo, sabe o que é uma companhia aérea ficar sem voar? Tem noção quanto custa aqueles trambolhos lá, tudo, aqueles aviões lá, comissário de bordo? Cara, aquilo ali é muito caro. Então, um avião ficar sem voar para os Estados Unidos, por exemplo, a Europa não voa mais para os Estados Unidos. Foi fechada a fronteira, não pode voar. Então, qual é o impacto que isso tem? Então, o impacto é brutal. Os acionistas vão aportar dinheiro para manter a empresa viva e se não tiver a grana, quebra. O governo vai ajudar? Ajudar como? Emprestando dinheiro? Também existe essa possibilidade. Ou seja, em qualquer hipótese, ou o acionista aporta dinheiro, ou toma dinheiro emprestado. Quem é que vai emprestar o dinheiro? Que banco vai emprestar o dinheiro numa situação dessa? O governo vai emprestar? Você vê, não é uma situação simples, não é uma situação fácil, então nós entendemos que vai ter, sim, repercussão econômica no mundo inteiro, como a gente nunca viu. Como a gente nunca, nem na Segunda Guerra Mundial a gente viu. Porque a Segunda Guerra Mundial aconteceu ali localizado na Europa, nos outros lugares não. E o que acontece hoje praticamente acontece no mundo inteiro. Então a questão é como a gente pode lidar com isso? Como é que a gente pode ter algum tipo de resposta para algumas dúvidas? Eu não tenho todas as respostas, mas conversando com alguns amigos, a gente chegou a pensar em fazer uma série de lives para falar abertamente sobre esse tema, sobre esse assunto. Não é? Uma série de lives para especificamente a gente tratar sobre esse tipo de previsão, sobre esse tipo de, sobre esse tipo de situação, como agir, como os mercados devem agir, você que tem uma empresa, não é? Ou seja, a gente não quer falar de política, não é isso que a gente quer falar, não é o meu escopo aqui. Não é? O nosso escopo aqui é a gente falar sobre negócios, nosso escopo aqui é a gente falar sobre investimentos. Então, eu já tenho falado com alguns amigos, bati um papo com o Thiago Nigro também, para a gente... E aí, Thiago, como é que está o mercado, quais são as expectativas? Existem aí algumas outras matérias, algumas outras disciplinas que a gente pode trazer para os nossos papos, para as nossas discussões. Então, isso a gente está pensando em fazer aí talvez já a partir de amanhã, ao longo da semana. Esse é um pensamento que a gente tem para discutir, trazer, quem sabe trazer outras pessoas, trazer gestores de fundos, trazer pessoas aqui para a gente bater um papo e falar sobre esse tema. O que vocês acham? Escreve aí no comentário. Agora, estou olhando aqui o comentário. Qual é a opinião de vocês? Vocês têm interesse nesse assunto? É um tema que interessa? Ou seja, a ideia é trazer um tema e a gente discutir por 45 minutos por dia, pelo menos por 7 dias, e acompanhando. Até porque, gente, sabe o que vai acontecer? Muita coisa vai mudar. Não é? Muita coisa vai mudar. Cada dia que passa, muita coisa vai mudar. E a ideia é essa, a gente trazer. E a ideia é fazer também isso na parte da noite.
alguma coisa assim ao redor das 10 horas da noite do Brasil. Que tal? Estou lendo aqui, o pessoal está curtindo. Escreve para mim, escreve ali, vai lá no meu, aqui eu não consigo ver todo mundo direito, vai lá na minha última foto do meu perfil e escreve a tua opinião ali, que ali eu tenho condições de ler com calma. Agora eu não consigo ler tudo de uma vez, vai entrando muito rápido. Lê para mim qual é a tua opinião, o que tu acha? Você acha que é válido a gente falar sobre esse assunto? Quem sabe você mandar perguntas também. Porque agora é a hora, gente, que vocês vão ver, muita coisa, muita gente acha, não, vai passar esse vírus aí, a vida vai voltar. Infelizmente, quando mexe na economia, a coisa é um pouco mais complicada. Né? A coisa é um pouquinho mais complicada. Então, eu quero te convidar a isso. Eu estou pensando, bati um papo com o Thiago. O Thiago fez uma live lá no perfil dele também, perguntando para os seguidores dele. E eu estou vindo para cá, fazendo também essa live para perguntar para você. Tá legal? Então, faz esse favor para mim. Vai lá na primeira foto do meu perfil, na última foto, aquela que está do jogo de futebol, lá. Vai lá e escreve a sua opinião. O que tu acha? Se tu acha válido, se você não acha válido. Ou que formato você quer sugerir, que tipo de assunto você acha que é legal a gente falar. Eu acho que agora é a hora de a gente buscar esse tipo de guidance, né? Esse tipo de orientação, esse tipo de direção, porque o que acontece agora nunca aconteceu na história. É um momento novo, de alguma forma, se eu puder deixar 45 minutos de uma reflexão com vocês todos os dias, eu acho que é bacana. Manda para mim a sua consideração e acompanha o meu Stories, tá? Que eu vou avisar lá quando que começa essa live. Deve começar amanhã às 10 horas, mas eu não confirmei ainda. Vou confirmar. Fique de olho aí no meu Stories, aqui nas minhas publicações, por favor. Tá bom? Grande abraço a todos. Tudo de bom, gente. Valeu, tá? Se cuida. Bye, bye.